Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Caridade. Com alegria no coração, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar, né? Conversar, dialogar e aprender um pouco mais, não é isso? Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Nós estamos muito contentes porque esse mês, sábado passado, esse sábado que passou, nós conseguimos atender novamente as nossas famílias, né? Através da doação de vocês, dos mantimentos, e nós distribuímos, né? Mais 40 e poucas famílias, né? 40 e poucas, só não vieram 3, né? Mas vieram 40 famílias, beleza? Então, com a ajuda de vocês. E continuamos pedindo ajuda, tá? Para o próximo mês, nós estamos aí, né? Já precisando de leite em pó, né? Aqui, leite em pó, arroz, óleo, açúcar, macarrão. Quem puder, tiver a disponibilidade e quiser ajudar, por favor, nos ajudem, tá bom? Cesta de Páscoa, nós vamos fazer uma rifinha, uma cesta de Páscoa maravilhosa que estamos montando, né? Nós estamos montando uma cesta fantástica, uma rifa, custa só R$10, tá bom? Para ajudar a nossa casa nessas atividades, tá, gente? Então tá aí já correndo a rifa, vai ser no dia 12 de abril, vai correr pela Loteria Federal, não é isso? Aqui, uma quarta-feira, não é isso? Tá? Então tem ovo de Páscoa, todo mundo adora. Quem que não gosta de ovo de Páscoa, né? Quem que não gosta? Tem deliciosos bombons, recheados. Pegamos recheado dessa vez? Damos recheado nesses bombons. Barrinhas e pão de mel. Olha que delícia, tá? Uma cesta fantástica. Para vocês concorrerem, é só comprar a nossa rifinha, R$10, está correndo com o Vladimir. Eu também tenho, você também tem, né, Kiko? Então, Sandra, tá? Tá todo mundo aí à disposição. Gente, para aqueles que gostam de ler, tá aí o nosso livro Mirabelli, quem quiser conhecer esse grande médium de efeitos físicos, né, que foi de grande importância para o espiritismo científico, não só no Brasil, mas também no exterior, porque ele foi estudado por alemães, americanos e outros malucos que gostam dessas coisas, né? Então tá aí o Mirabelli. Esse primeiro livro é interessante porque tem mensagem de Napoleão Bonaparte, tem do nosso querido Dom Pedro II, da Princesa Isabel, de Francisco de Assis, de Napoleão. São mensagens interessantíssimas, tá? O Mirabelli, ele psicografava em várias línguas, tá? Mas está tudo lá em português, nós traduzimos para vocês, né? Ele escrevia em alemão, francês, japonês, chinês, árabe, tudo esse cara escrevia. Mas está tudo traduzidinho lá, tá bom? Podem comprar o livro que vocês vão ver essas mensagens, são fantásticas. Tem o 1 e o 2, o 2 já é mais a história realmente da questão dele, né, internacional, tá? Quando realmente o Mirabelli ficou muito conhecido na Europa através dos seus trabalhos, principalmente das pinturas mediúnicas. Tem mais de 50 pinturas que ele fez aqui no Tucuruvi, né? Que ele morava aqui no Tucuruvi. E foi tudo na Holanda. Você vê que coisa? Os gringos vêm aqui e pegam tudo que é de bom, né? Não sei porquê. E nós ficamos, né? Tá lá as pinturas, 50 pinturas maravilhosas de pintores consagrados, né? Pela mão de Mirabelli, estão tudo na Holanda, tá bom? Daí a importância desse livro, resgatar esse grande irmão nosso, que foi um grande médium de efeitos físicos, de grande importância para o espiritismo científico, ok? Muito bem, olha, então os avisos de sempre, né? Quem quiser passe à distância, tem que passar no plantão, né? Avisar lá o plantonista, aí sim avisa aqui na hora do passe. Quem quiser conversar com os plantonistas, sempre chegar um pouquinho antes, tá? Pelo menos 15 minutos antes, não, se não puder meia hora, pelo menos 15 minutos antes. 7h30 já tem a casa já está aberta, já tem pessoas aqui para atendê-los, ok? E é bom que venham, tá? Aqueles que estão tristes, que estão se sentindo desanimados, que estão ficando assim aborrecidos, né? Por favor, venha conversar. É sempre bom conversar. Vai ter sempre alguém aqui para conversar. Não fique sozinho com você mesmo, cismando, né? Em casa. Venha para Casa do Caminho, senta aqui, conversa, né? Tá bom? Curso para gestante também tem? Está começando? Alguém vai gestar aí? Deixa eu ver aqui, está algum lugar aqui, mas já está começando também o nosso curso de gestantes. Quem conhecer famílias carentes ou mães carentes que precisam de ajuda, de informação para o seu bebê, por favor, encaminhe para a Casa do Caminho, tá? Nós temos esse trabalho também que é feito pelas nossas irmãzinhas aí, preocupadas com essa questão, ó. O dia é no primeiro e terceiro domingo de cada mês, né? Todo mês, primeiro e terceiro, então, 2 domingos no mês, às 9 horas, curso para gestantes, tá? Novas turmas a partir de agora de março, né? Então estamos aí aguardando as mamãezinhas, se vocês conhecerem na comunidade de vocês, perto de vocês, vizinhos, né? Secretários, empregados, por favor, pode nos encaminhar, ok? Será um prazer atendê-las e acompanhá-las na sua gestação.
É só isso, né, aqui? Acho que não esqueci nada. Dependência química todo mundo sabe, né, gente? Sexta-feira aqui também nós temos um trabalho especialmente só para as famílias que têm problemas com dependência química. Não só, né? A gente fala só, é que é direcionado para essas famílias, tá bom? Para familiares e dependentes, não só químicos, mas dependente de qualquer coisa, né? Sabe que nós temos irmãos dependentes de tudo, né? Então, dependente até de carinho, de atenção, né? Venho aqui, também tem um grupo que está aqui todas essas feiras, firme e forte, né? Dando carinho, um abraço, atenção, tá? Conversa, tá? E juntando, né? Juntando as forças para a gente poder caminhar. A gente sabe que é assim, juntos a gente vence. Sozinho a coisa fica difícil, né? Então venha para a Casa do Caminho. Esta é a nossa querida Casa do Caminho, que está no caminho de todos nós, né? Então aí com as portas abertas todos os dias. Muito bem, podemos então fazer o nosso preparo? Então, queridos, convido vocês a descruzar os braços, desligar o celular, hein? Não esqueça de desligar essa maquininha. Desliga o celular, porque depois se tocar, distrai o palestrante, né? Quebra a harmonia. Relaxe seu corpo, feche seus olhos levemente, não precisa forçar. Suavize o seu rosto, não fique com os dentes cerrados, né? Relaxe os ombros, os joelhos. Fique bem relaxado o máximo possível. Respire normalmente. E é nesse estado de tranquilidade e paz interior, sentindo a presença dos nossos irmãos espirituais, que já estão aqui há algum tempo, preparando este ambiente gostoso para todos nós, é que nós vamos nos direcionar a Jesus, o nosso mestre e irmão maior. Querido amigo Jesus, meigo Rabi da Galileia, estamos aqui nós novamente reunidos em teu nome, rogando as vossas bênçãos e as vossas luzes para a nossa reunião de hoje. Jesus, que através da vossa luminosa presença possamos chegar até Deus, nosso Pai, para agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, com a finalidade de aprendermos, de nos abraçar, de comungar, de dividir energias, compartilhar energias. Abençoa-nos, Pai. Alivia-nos nossos males e nossas tristezas. Fortaleça-nos, Pai. E proteja os nossos guias, os nossos bons amigos, os nossos guardiões e os nossos espíritos amigos. Que eles sejam conosco nesses instantes, nos fortalecendo. E que a luz do Pai nos envolva e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, para fazer o nosso preparo dos passos de hoje, então aqui o nosso querido amigo, o Akio, que vai falar de uma coisa muito importante. Busquemos sempre o melhor, né, Akio? Lá do Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel e Chico Xavier, não é isso? O inesquecível, querido Chico. Akio, boa palestra. Vamos ouvir o Akio e muita luz e muita paz para ele, que ele seja bem tranquilo na sua palestra. Obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos, aos nossos amigos internautas, também o nosso abraço fraternal. E é com muita alegria, com muita felicidade que a gente está aqui reunido, juntos, sentindo essa energia tão gostosa, tão boa, com que os amigos espirituais nos recebem aqui. E dentro desse ambiente tão propício, a gente vai estudar, vai aprender juntos um pouquinho. E a gente vai falar, como o Caetano falou, sobre Busquemos o Melhor, do Chico Emmanuel. É desse livrinho aqui, Fonte Viva. Acho que a maioria aqui conhece. E só para aqueles que não lembram, não conhecem, essa obra é um conjunto de 4 livros, que se chama Coleção Fonte Viva. Cada obra é composta de aproximadamente 180 mensagens do Emmanuel, que tratam sempre sobre uma reflexão sobre o Evangelho. Sempre começa com o Evangelho e depois ele dá os conselhos deles, as observações práticas para o nosso dia a dia. E é uma coisa tão atual que, mesmo sendo dos Evangelhos, isso há mais de 2000 anos atrás, são perfeitamente reais e atuais para o nosso dia a dia.
vocês terem ideia, a psicografia de Chico, dessas obras, o Caminho, Verdade e Vida, que é a primeira obra desses 4, foi publicada em 1948. Em seguida vem o Pão Nosso, em 1950. Depois Vinha de Luz, 1951. E por fim, este daqui, que vem o Fonte Viva, 1956. Psicografia do Chico, a gente não precisa nem falar nada, né? E a visão, a filosofia, o objetivo de Emmanuel, então, nem se pode comentar. Ele procura dar para nós uma compreensão, um aprendizado das lições de Jesus, voltadas principalmente para a prática. Isso que é importante. Então, quem não tiver, recomendo, adquira os 4 volumes, são muito bons. E o tema de hoje fala sobre o capítulo 113 do Fonte Viva. E o Emmanuel começa citando, eu acho lindo essa parte do Evangelho de Mateus aqui, que é só uma frase, mas é muito bonita. O argueiro e a trave no olho. Eu vou ler ao pé da letra, porque essa vai ser a nossa base da nossa conversa hoje, né? Isso é Jesus que fala. Mateus só escreveu. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar de teu olho o argueiro, quando tu tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente pode até estranhar palavras tão fortes de Jesus, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que voltar ao tempo em que ele estava. Naquela realidade, as pessoas não acreditavam em nada, negavam tudo que ele falava, contestavam. Então, ele muitas vezes tinha que ser duro. Isso aqui é tão bonito, nós vamos conversar sobre isso aqui. Ele é lindo. Ele traz alguns fundamentos, inclusive, da doutrina espírita, muito profundos. E argueiro quer dizer cisco, coisa insignificante. Então, o que Jesus está falando é, porque você vê um cisco, uma partículazinha no olho do teu irmão, e não vê uma trave? Trave é uma barra, um pedaço dentro do seu próprio. Coisa linda que Jesus falava, não é? E ele tinha que falar isso naquela época, as pessoas entenderem o que ele queria transmitir. Mesmo nós, hoje, ainda algumas vezes pisamos na bola para entender essas coisas, né? Um dos caprichos da humanidade é sempre reparar, olhar, focar no mal alheio, nas deficiências, nas fraquezas, nos desmandos do próximo, né? Isso é muito comum. Nós espíritas não fazemos isso, na verdade? Nós não, nós somos diferentes. Nós não fazemos isso, né? Os outros fazem. Quase todos nós somos especialistas em buscar, criticar, buscar defeitos, limitações dos outros. Vou citar só 2 exemplos. Primeiro, no trabalho. Quem trabalha aqui sabe disso, né? Se você fosse um trabalhador subordinado, seu chefe dificilmente te elogia, te dá um incentivo, te dá uma palavra de apoio. Mas se você for uma chefia e tiver subordinados, eu acho que também você também poucas vezes tem tempo ou paciência ou até motivação para ficar elogiando. Isso é comum. Pior ainda, né, gente? É em casa, né? Na família, então, é difícil. Aí é difícil mesmo. Nós temos essa tendência natural. Ninguém deve se criticar por isso. Por isso nós estamos aqui conversando hoje. Por isso Jesus ensinou a gente e continua ensinando. A gente foca muito no defeito, né? Algumas vezes acontecem 10 coisas boas, uma nem tão ruim, uma coisinha e tal, e a gente pega naquilo ali. Falando mentira, é verdade, gente. Não acontece na família?
E por que acontece na família? A família é mais difícil porque a gente tem aquela liberdade. É esposa, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Não é como lá no trabalho que eu não posso xingar meu chefe que ele me manda embora. Não posso reclamar muito também que ele me manda embora. Mas em casa. Por isso que o lar é a maior escola que a gente tem. É ali que a gente desenvolve, aprende e pratica. E a causa de tudo isso, que está em todos nós, eu citei só 2 exemplos, aí vocês podem pensar com vocês mesmos quantos outros exemplos existem nesse sentido. Mas a causa toda, está lá, Kardec fala através dos espíritos superiores, é o orgulho. Se a gente espremer tudo isso que acontece em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar, aparentemente as causas são diferentes, mas a essência, a base daquilo é o orgulho. Por que a gente não elogia algumas vezes a outra pessoa? Porque algumas vezes a gente não gosta muito daquela pessoa, não se dá muito bem com ela. E ela pode ter feito uma coisa extraordinária, mas a gente fica meio assim, eu pelo menos fico mesmo, agora a gente fica assim, ixi, mas eu vou elogiar aquela pessoa, não me dou nem bem direito com ela e vou elogiar. Acontece mesmo. Tudo isso causado pelo orgulho. O orgulho entra também quando nós temos que assumir nossas próprias limitações. Aí também pega. Né? Assumir nossos defeitos, nossas fraquezas, os nossos erros. E a gente pode voltar aí, a primeira parte lá do Evangelho de Jesus é: tira primeiro a trave do teu olho. Isso tudo que nós comentamos até agora diz respeito àquela primeira frase de Jesus: por que vês tu, pois, o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Resposta: orgulho. E aí? Jesus fala: tira primeiro a trave do teu olho. O que ele quis dizer com isso? Tira o orgulho do seu coração. Diminui essa intensidade do orgulho. Isso aqui, para nós palestrantes que estamos tendo aqui, vocês também que já assistiram muitas palestras, chama-se reforma íntima. Outros chamam de renovação. Eu gosto de renovação de atitudes, eu acho fantástico. Então, quando Jesus fala, tira primeiro a trave do teu olho, faz uma reforma dentro de você. Faz brotar dentro de você isso. Tira as coisas que te limitam, aceita os desafios e faz isso brotar em você. Tira essa trave do teu olho. É a primeira coisa que você tem que fazer. É essa renovação de atitudes, diminuir, mesmo que seja um bocadinho, esse orgulho que a gente sente. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, não é um estalar de olhos, como eu sempre falo aqui nas minhas palestras, é um processo. É importante a gente começar com isso, iniciar. Né? E lá na questão 630 do Kardec, na terceira parte, nas leis morais, lá ele fala assim, ó: fazer o bem é proceder conforme as leis. Que leis eles estavam falando? Isso inclusive é matéria nossa nas aulas, no segundo ano a gente está estudando as leis morais. Será que Jesus estava falando, os espíritos superiores estavam falando do Kardec das leis tipo Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, leis de trânsito, conciliação das leis do trabalho, Código de Defesa do Consumidor? Sim, a gente tem que seguir todas essas leis, regras? Temos. Mas os espíritos superiores não estavam falando disso, porque naquela época nem tinha isso. Quando Moisés veio aqui, fez a primeira revelação lá no Monte Sinai, e para nós espíritas, mediunicamente ele recebeu os 10 mandamentos nas tábuas, aquela parte eram as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, que depois
Nós tivemos a segunda revelação, que foi Jesus, e a terceira, a codificação de Kardec. Mas a lei que os espíritos superiores estão falando são as leis divinas, as leis de Deus. E é muito fácil de a gente demonstrar isso. Por quê? As nossas leis, elas são imutáveis. Tipo o Código Civil Brasileiro, leis de trânsito, mudam. Toda hora, né? Está toda hora mudando, sai uma nova lei, uma nova legislação. Elas são eternas, essas leis que nós fazemos? Não. Não são. Elas são imperfeitas? Com certeza. As nossas leis humanas são imperfeitas e são feitas para a nossa realidade, para o momento que nós estamos vivendo agora. Tanto que quem já leu Evangelho, os Espíritos, vê lá que Kardec fala muito sobre duelos. Porque naquela época, duelar era coisa comum, se fazia comumente. E os espíritos superiores condenavam fortemente essa prática. Hoje a gente não tem daquele jeito, mas a gente sabe que existem outras formas que nós continuamos duelando. Né? Até mais que verbais. E o que os espíritos falam em fazer o bem, seguir as leis de Deus. As leis de Deus são lindas, elas são eternas, vai lá, desde Moisés até hoje, valem. Elas são imutáveis as leis de Deus. E elas são perfeitas? Com certeza. As leis de Deus são perfeitas. Então, quando eles falam que fazer o bem é seguir as leis de Deus, é a gente poder entender os 10 mandamentos que para nós kardecistas, nós espíritas, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, são as famosas 10 leis morais. Quem conhece as 10 leis morais? Progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, amor, justiça e caridade, destruição, conservação. Tudo que vocês imaginarem, forem fazer, forem pensar, forem até sentir, está lá. Procurem que a resposta está lá. Desde aquela época até hoje. E os espíritos superiores esclarecem muito bem. Sabem qual a diferença entre o bem e o mal? É a coisa mais simples que tem. Quando você segue as leis de Deus, as leis divinas, você está fazendo bem. Quando você não segue, você está fazendo mal. Está tudo isso lá no Livro dos Espíritos, bonitinho. É uma coisa tão bonita, tão simples, tão clara, tão transparente. Tudo lá escrito, bonitinho. Por isso que a gente incentiva tanto, né, Karina, as pessoas estudarem, né, vir aqui conosco no curso, né, Caetano, porque a gente dá até mais em detalhes todos essas informações, todos esses conceitos que a gente está falando aqui. Então, tudo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. Tudo que está contrário às leis divinas ou leis de Deus é o mal. E Emmanuel fala sempre isso. Busquemos o melhor, busquemos o bem, começando dentro de nós. A gente vem vindo, não sei se está dando para seguir todo o raciocínio como a gente vem vindo, né? E aí a gente chega a outra parte do Evangelho lá que nós lemos. Jesus fala: então verás como has de tirar o argueiro do teu irmão. Vejam, nós vimos lá, tira primeiro a trave do teu olho, é a tua reforma íntima. Agora, então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus quis falar sobre isso? Prática da caridade. Porque quando você está bem com você mesmo, você está embasado, você está centrado em paz, harmonia, você consegue praticar caridade. Você consegue ajudar o seu irmão. Fazer a caridade pura. Como Jesus sempre fala, faça ao próximo o que gostaria que fizesse por você.
é muito simples, os ensinamentos são simples. No fundo, o que acontece é que a gente complica muito, mas os ensinamentos são claros, transparentes, lógicos, simples, né? Eu vou perguntar para vocês, qual que é pior? Os dois são ruins, mas qual é pior? Orgulho ou egoísmo? O que vocês acham? Orgulho ou egoísmo? Qual que é o pior? Os dois são péssimos, sem dúvida. Mas tem um que é pior. Orgulho, cara? É verdade. O orgulho incontestavelmente é pior. A caridade é mais simples, modesta, objetiva. O orgulho, ele pode estar disfarçado de caridade. Exemplo. Vou dar uma cesta básica para uma família minha vizinha que não está bem financeiramente. Vejo que as crianças não estão se alimentando, a família passa por necessidades, o pai perdeu o emprego, a mãe também. Então eu compro uma bela cesta básica e vou entregar. Só que na hora de entregar eu penso, também é um coitado, não estudou, não sabe ler, vive bebendo ali no bar da esquina, não trabalha direito, por isso foi mandado embora. Olha isso, eu estou entregando a cesta básica, gente. Quem não me conhece vai estar me elogiando, falando, nossa, que cara bonzinho, caridoso, né? Coração de ouro. Mas vejam o orgulho que está rolando por trás de tudo isso. Por isso que o orgulho é pior. E Emmanuel fala muito forte sobre isso. Porque a caridade orgulhosa é um contrassenso. E aí esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Orgulho e egoísmo. Por isso que o orgulho é pior. Quem já leu as obras do Kardec sabe que ele fala tão fortemente lá na Caetano que as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos pelo menos assim, todos nós, eu também, 50% que nós temos de orgulho e tivéssemos mais 50% de caridade? Esse mundo seria melhor? Seria. Quem sabe, né? Nós vamos chegar lá no mundo de regeneração, vai ser assim. Vocês imaginam quantos problemas, quantas tristezas seriam evitadas, dessas pequenas, nos crimes do dia a dia, nos crimes políticos, nas más decisões, no uso impensado da natureza, nos interesses econômicos, quanta coisa. Se isso tudo fosse cortado pela metade, como seria esse nosso mundo? E nós temos essa chance de fazer. Nós estamos recebendo essa oportunidade. Por isso que a gente está aqui conversando. Para começar essa história. Muitos já começaram, graças a Deus. E alguém pode perguntar também, mas como é que a gente pode, uma regra prática, né? A gente melhorar isso. Eu já falei isso aqui, muitos vão lembrar, mas talvez muitos não lembrem disso. É a regra prática do Vebone. Vocês lembram? O Sócrates. Não lembram? Vebone, Sócrates, 3 peneiras, filtros. Então eu vou contar. Fala-se que Sócrates, ele deu aula na faculdade em Atenas, saiu à tarde, com seu material, foi caminhar, saindo, atravessando pela cidade, e aí atrás dele veio um rapaz, um aluno dele, Sócrates, espera, preciso falar com você, espera aí, desesperado para falar com Sócrates. Sócrates se vira, e um aluno dele chega perto dele, Sócrates, preciso te contar uma coisa assim, preciso muito te falar. Ele estava muito ansioso para contar aquele fato para o Sócrates. E Sócrates, muito sabiamente, olha para o aluno dele e fala, mas espera aí, antes de você me contar,
Vamos passar o que você vai me contar pelas 3 peneiras. Me desculpe quem já sabe, aí é só para rememorar. Né? Isso que você vai me contar é verdade? É o V, que eu falei, Vebone. Isso que você vai me contar é verdade? O aluno dele olha para a cara dele assim, pensa um pouquinho e fala, bom, não tenho certeza não, Sócrates, porque me contaram também. Ah, então você não tem certeza que é verdade. É a primeira peneira, o primeiro filtro. V, de verdade. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, meu aluno. Isso que você quer me contar é bom? É uma bondade? É o bondade? O aluno pensa bem, falei, isso, Sócrates, não é não. As pessoas que estão envolvidas é muito ruim para elas. Ah, então não é bondade. Bem, Terceira pergunta que te faço, meu querido aluno. Isso que você vai me contar é uma necessidade para mim, para você, para as pessoas envolvidas? É necessário que isso vá para frente e se propague? O aluno pensou bem, já conhecia Sócrates, sabia da sua inteligência, sua perspicácia, olhou bem para o professor e falou, ô Sócrates, esquece aquilo que eu te falar, eu vou embora, porque não é necessidade. Essa regra, gente, vocês não imaginam como funciona no dia a dia. Funciona muito. Eu também não acreditava. Por isso que eu gravei essa sigla, Vebone, verdade, bondade e necessidade. Vejam quantas vezes vocês não conversam com pessoas no dia a dia. Em casa, no trabalho, na rua, aqui no centro, em todo lugar. Vocês não conversam sobre um zilhão de coisas? Um monte de assunto. Muitas vezes são assuntos nada agradáveis, não são? Exemplo, no trabalho. Grupo de pessoas no cafezinho, vem um lá e fala assim, olha, vocês viram o carro novo que o chefe comprou? E já joga ali a gasolina, aí vem o outro, joga o fósforo. É verdade. O cara é muito vaidoso, quer sempre um carro melhor, já jogou gasolina. E o outro vem depois joga fósforo, né? Deve ter alguma coisa escusa por baixo disso tudo. Acontece. Por exemplo, se acontece o fato, por exemplo, desse goleiro que foi solto agora pela justiça, com certeza quem está por dentro de esporte, futebol, quando se reúne, fala um monte de coisas, inventam, falam, emendam, coisas nada boas, com certeza. Se usasse os 3 filtros, Vebone, a conversa não ia em frente. Sabe por que isso é importante, gente? Porque isso bloqueia as más energias. Isso que é importante. Porque vocês já perceberam, quando vocês começam a conversar sobre alguma coisa negativa desse tipo, o ambiente fica gostoso, fica bom, fica agradável, flui. Constrói alguma coisa pra gente? Nada. Seguir as regras do Vebone não atende nenhuma delas. E a energia se torna negativa. Nosso meio ambiente energético, a psicosfera, coitadinha, que tá de preta para marrom, de tanta coisa que a gente faz negativa. Então, usem essa regra. Vocês veem que dá para usar. Vocês vão falar, poxa, então não vou falar mais com mais ninguém? Não. Quando estiver nessa hora, muda de assunto, puxa outro assunto, leva para o lado positivo, leva para um lado melhor, algum lado construtivo. Não precisa parar de falar. E se a conversa se torna muito degradante realmente, gente, eu vou trabalhar, vou no banheiro, desvia. Funciona, gente. Façam, depois vocês me contam se dá certo ou não. Vebone. Infelizmente está na hora. Como sempre, eu gosto sempre de encerrar com uma parábola, um caos do Chico, ou, como sempre, né, Vladimir, nosso predileto são as fábulas. E hoje eu vou contar uma fábula que eu acho que, se não todos aqui, a maioria conhece. Vocês conhecem a fábula do Monteiro Lobato?
Conhece? Eita, joia! O corvo e o pavão. Quem conhece o corvo e o pavão? Da época das crianças. Vocês lembram? Vladimir conhece. Corvo e o pavão? Não lembram? Não? Verdade? Puxa vida. Então, era uma vez, numa floresta, um pavão lindo, que de suas asas abertas, né, aquela roda aberta em forma de leque, dizia com desprezo ao amigo corvo: meu amigo corvo, repare como eu sou belo. Que cauda minha, hein? Que cores maravilhosas, essa minha plumagem linda. Sou das aves a mais formosa, a mais perfeita, não é mesmo? O corvo responde todo coitadinho: não há dúvida que você é um belo bicho, disse o corvo. Mas perfeito, espera aí, não é tanto assim não. Aí o pavão fala para ele: quem quer criticar-me, né? Todo orgulhoso, né? E ele: um bicho preto, capenga, sem graça nenhuma, sem charme, e além disso, uma ave de mau agouro. Que falha você vê em mim, ó tição de pena. Nossa, se fosse ali hoje, como é que chama lá? Seria preso, né? Que falha você vê de mim, ó tição de pena. É o pavão falando, só eu não, gente, que isso aqui está gravado, mas não é o pavão que falou. Eu queria que vocês linkassem isso que eu estou contando sobre argueiro, trave, orgulho. Tá? Um pavão, nessa hora, ele está vendo o que no corvo? O argueiro nele. E não vê a trave que está no olho dele, gigante. Né? O corvo humildemente respondeu: noto que para abater o seu orgulho, esse orgulho pavão, a natureza lhe deu um par de pés que, faça-me o favor, envergonharia até um pobre diabo como eu. Vocês já repararam que o pé de pavão é horrível mesmo? É pior que de galinha, é feio, né? E ele fala aqui, ó, nem eu queria ter esse pé. O próprio pavão, que nunca tinha reparado nos seus próprios pés, abaixou-se, contemplou-os longamente e, desapontado, foi andando o seu caminho sem replicar coisa nenhuma. O corvo tinha razão. O pavão só via o argueiro no olho do corvo e não via a trave enorme no seu próprio. Né? Moral da história. Todo mundo está esperando a moral que não é a sua também, mas que você conheceu. Porque isso que eu vou mudar. A moral da história, gente, hoje vem do Emmanuel, do nosso querido Emmanuel. Emmanuel fala então o seguinte, como moral dessa história: consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz. Estejamos convictos de que, agindo assim, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, o corvo, tanto quanto a trave que nos obscurece o próprio olhar, pavão, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Renovação, reforma íntima. Está aí o ensinamento que sai de uma fábula e encaixamos com a sabedoria do Emmanuel, que é uma coisa linda. E só para terminar, eu queria dizer uma frase do Emmanuel que serve para todos nós. Ele fala que somos nós mesmos que, ao lançarmos os nossos fios dos nossos desejos, atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão energias para a nossa queda nas sombras ou para a nossa ascensão à divina luz. Depende de nós. Muita paz a todos.
Bacana, né? Perguntas? Esclarecimentos? Não tem, ok. Esclarecimento. A Beth levanta a mão? Não. Não tem pergunta. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas belíssimas lições? Está todo mundo extasiado. Hã? Da reforma íntima? Das bolsas? Mas acho que todo mundo conhece. Quer que eu fale? Estão pedindo, então nós vamos ter que atender. Então, quando a gente fala em reforma íntima, renovação de atitudes, eu gosto de renovação de atitudes. Reforma íntima dá a impressão que você vai quebrar tudo e depois fazer, não é? Como se fosse uma casa. Vou reformar minha casa, vai derrubar tudo e construir. Não. Inclusive o Silvio, nosso amigo aqui, esposa da Sandra, ele detesta isso daí. Fala, reforma íntima, ele fica bravo. Né? Transformação íntima. Eu prefiro renovação de atitudes, que isso vem da Astrid Sayek, do Instituto de Estudos Filosóficos Espíritas. E para ilustrar o que é essa reforma íntima, existe uma historinha que é atribuída a Einstein. Einstein fala o seguinte, que todos nós aqui, nessa encarnação, nesse planeta vivendo, é como se nós estivéssemos vivendo e caminhando em fila indiana. Todo mundo aqui, um atrás do outro. Todo mundo. E cada um de nós carregando duas mochilas, uma aqui na frente e outra nas costas. Na da frente, nós temos aquilo tudo que nós achamos que são as nossas qualidades, nossos potenciais, nossas coisas boas. Estão sempre aos nossos olhos. Quando a gente quiser, é só abrir, olhar, ter todo aquele orgulho, falar, nossa, como eu sou bom. Quantas qualidades, quantas coisas boas eu tenho. E nas costas estão as nossas limitações, fraquezas, desmandos, erros, desenganos, só que a gente não enxerga. E no da frente, nosso irmão que está à nossa frente, nós enxergamos o quê? A mochila que está nas costas dele. O que tem nessa mochila na costa dele? Suas fraquezas, suas limitações, seus desmandos e tudo mais. E aí nosso orgulho sobe mais ainda. Fala, nossa, coitadinho desse que está na minha frente. Só que a gente esquece que aquele que está nas nossas costas está enxergando exatamente a mesma coisa. E o que é reforma íntima, renovação de atitudes? É a gente ter a coragem, primeiro, de pegar essa mochila nas costas e colocar na frente aqui, ao lado das nossas qualidades aqui. É a primeira coisa. Depois disso, ter coragem maior ainda para fuçar lá. Abrir, falar, nossa, olha como eu sou. Meu erro, minha limitação, minha fraqueza. Isso machuca muito. E aí você tem que pegar, como se fossem pedras que estão lá dentro, que te cortam, lavá-las, lapidá-las, poli-las. Por isso que eu não gosto do termo reforma. É uma transformação. É você pegar aquilo que são as suas limitações, fraquezas, desmandos, transformá-las em qualidades. Não é jogar fora. Não, é transformá-las. Por quê? Essas qualidades são inerentes a nós. Nós somos filhos de Deus. Deus é perfeito. E como seu filho, nós temos o seu DNA. Você pode falar, mas eu tenho muito pouquinho. Mas tem. Você é filho do Pai. E essa reforma íntima é isso praticamente, é ter essa coragem dessa transformação. Muitas vezes dolorida, muitas vezes sentida, mas necessária e que te vai levar a caminhos muito melhores. Porque uma hora, toda aquela sua bolsa vai se transformar numa bolsa única das suas qualidades. E você não vai se importar mais de olhar seu companheiro da frente, porque ele não vai estar mais com mochila nas costas. Não vai interessar você olhar mais para ele, vai interessar você olhar para a sua. Então é isso que é simbolicamente o sentido, o significado de renovação de atitudes, reforma íntima, que tantos palestrantes falam aqui na frente. Obrigado. Até a próxima, querido. Muito obrigado. Muito bem. Está aí, ó, quantas coisas para a gente meditar nessa semana, né? Essas explicações são muito interessantes para a gente meditar. É isso que tem que fazer, gente. Temos que pensar nisso, tá? Não é só sair daqui e voltar para a nossa mesmice, não. Vamos pensar nisso, né? Muito bem? Lembra da fábula. Vamos para nossas meditações, então? As nossas vibrações.
Vamos voltar naquele estágio inicial de relaxamento e tranquilidade, deixando nossas mentes tranquilas. Não vamos nos preocupar com nada agora. Vamos novamente colocar Jesus nessa nossa tela mental, e com Jesus nós vamos pedindo ao Pai de amor e bondade que Ele dispense toda a sua bondade e sua misericórdia sobre todos os nossos irmãos de humanidade, em especial sobre os nossos irmãos que estão em conflitos ou que estão em guerras, para que eles finalmente encontrem o caminho da paz, da compreensão, do diálogo. Vamos pedir e vibrar pelo nosso Brasil, que Ismael, esse anjo bom, abra suas asas luminosas sobre todo o nosso povo e sobre o nosso governo, nossos governantes, para que nós sejamos fraternais, sejamos solidários com os nossos irmãos de humanidade, saibamos ajudá-los em pensamento, em ações, em atitudes. Vamos pedir e vibrar por todos os nossos irmãos que sofrem, onde quer que estejam, queridos irmãos, que eles possam receber o carinho, o amparo, a sustentação dos irmãos maiores, prepostos de Jesus, o nosso Mestre, por excelência. Então, nessas nossas vibrações, nós envolvemos todos os doentes, né? Os que estão nas prisões, os que estão nos asilos, todos esses nossos irmãos, onde quer que eles estejam, necessitados de um pouco de esperança em dias melhores, que eles sejam atendidos pelos nossos irmãos maiores. Não podemos esquecer dos nossos irmãos que, apesar de desencarnados, ainda perambulam pela crosta, ou aqueles que estão nos umbrais, nos vales de sofrimento, no astral inferior. Que as nossas vibrações cheguem até esses nossos irmãos, abrindo os corações, as mentes, para que eles possam receber o alívio, toda a luz que está à sua disposição. Vamos pedir pelos nossos inimigos, por aqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos criticam. Vamos pedir ao Pai, em nossas orações, uma oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Mas também vamos pedir pelos amigos, pelos parentes, dos mais próximos, mais distantes, para que eles recebam no seu ambiente doméstico a visita dos irmãos espirituais, levando paz, saúde, harmonia, somente paz e harmonia, saúde física, espiritual, emocional, para todos os nossos amigos, para todos os nossos parentes. Para aqueles que já desencarnaram, que estão na pátria espiritual, que nesse instante eles possam receber essas emanações de carinho que enviamos até eles nesses instantes, que são levadas pelos nossos irmãos maiores. Vamos vibrar pela paz religiosa, não só no Brasil, mas no nosso mundo, para que nós conseguimos chegar à situação de sermos um só rebanho, com um só pastor, o nosso meio Jesus. Vibrar pela confraternização das casas, vibrar pela nossa casa, vibrar pelo nosso lar. Vamos até o nosso lar em pensamento e vamos envolvendo o nosso lar com as luzes do Mestre Jesus. Envolver o nosso lar em paz, em harmonia, sentimentos de saúde, de entendimento, envolvendo todos os nossos irmãos que estão lá nesse instante. E por fim, nós vamos vibrando também, pedindo tudo de bom para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho, por todos aqueles que de uma forma ou de outra compartilham conosco o nosso dia a dia. Para encerrar, nós vamos pedindo ao Pai de amor e bondade por nós mesmos, para que Ele nos fortaleça no bem, que nós aos poucos vamos deixando o lado negativo, nos tornando positivo, fazendo essa auto-reforma, essa nova construção, essa transformação de nós mesmos no dia a dia, lembrando sempre, tomando como apoio os ensinamentos de Jesus, e que sejamos fortalecidos nessa tarefa hoje e sempre, que assim seja. E assim, queridos amigos, profundamente agradecidos a todos os nossos amigos da espiritualidade, a cúpula protetora desta casa, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e a Deus, nosso Pai, nós pedimos licença para encerrarmos essa parte dos nossos trabalhos, mas pedimos que eles permaneçam conosco até o final dos nossos trabalhos e que tenhamos uma ótima semana, que sejamos alegres, felizes e confiantes na justiça e na misericórdia do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.